Atravessando o silêncio entre os selos, uma sombra rasteja pelos confins da existência. Não é apenas um presságio, é o próprio fim que cavalga. Enquanto muitos olham para os céus esperando trombetas ou relâmpagos, poucos percebem quando ele chega silencioso, inevitável, montado sobre um cavalo amarelo pálido. Seus olhos não buscam vingança, mas colheita. Cada passo de seu cavalo ressoa como o último suspiro de um império. Ele não grita, não ruge, não confronta. Ele apenas está. E quando ele passa, nada permanece. Nem reis, nem sábios, nem pobres, todos são nivelados pelo toque invisível da morte, mas o que poucos percebem é que ele não cavalga sozinho. Uma figura o segue de perto, mais escura que a noite, o inferno. Juntos são a ceifa final. E quando esse quarto selo se rompe, não é apenas uma profecia que se cumpre, é a própria terra que começa a sangrar. Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo do Apocalipse. Prepare-se para uma viagem emocionante repleta de revelações e interpretações sobre esse enigmático personagem. O vídeo aborda a abertura dos selos do Apocalipse, um momento crucial que precede a chegada do Cavaleiro do Cavalo Amarelo. Conforme descrito na Bíblia Sagrada, a abertura dos selos é um evento de grande importância profética que desencadeia uma série de eventos apocalípticos. Cada selo aberto representa um juízo divino e uma etapa na revelação dos planos de Deus para o mundo. Nesse contexto, a chegada do Cavaleiro do Cavalo Amarelo é aguardada com expectativa e temor, pois ele traz consigo consequências significativas para a humanidade e o cumprimento das profecias bíblicas. A cor amarela do Cavaleiro do Cavalo Amarelo do Apocalipse possui um simbolismo profundo e significativo. No contexto bíblico, a cor amarela é frequentemente associada à luz divina, ao ouro e à glória celestial. Quando aplicada ao cavaleiro, essa tonalidade pode representar tanto a justiça divina quanto a autoridade e poder sobrenatural que ele carrega. Além disso, o amarelo pode simbolizar a transição e transformação, indicando que a chegada desse cavaleiro marca um momento de mudança radical nos eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse. Portanto, a cor amarela do Cavaleiro do Cavalo Amarelo não apenas o distingue dos demais cavaleiros, mas também sugere uma mensagem profunda sobre sua natureza e propósito na narrativa escatológica da Bíblia Sagrada. Um dos elementos mais enigmáticos e ao mesmo tempo reveladores sobre o Cavaleiro do Cavalo Amarelo está em sua identificação direta com a própria morte, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo 8. A Escritura declara: "Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto." Essa afirmação solene não apenas dá nome ao cavaleiro, mas também revela sua natureza e missão apocalíptica. A morte, como figura central, assume uma forma personalizada e ativa, não mais como uma consequência, mas como um agente direto do juízo de Deus. A presença do Hades, logo atrás, reforça a ideia de que onde quer que a morte atue, as almas que ela colhe são imediatamente entregues ao destino eterno. Essa imagem impactante coloca o Cavaleiro do Cavalo Amarelo em uma posição distinta dos outros três cavaleiros, pois ele não representa apenas um evento, mas a culminação final das calamidades anteriores. Guerra, fome e conquista preparam o terreno, mas é a morte quem sela o destino da humanidade rebelde. A menção do Hades, o lugar dos mortos, é um alerta solene para todos. Há uma consequência espiritual definitiva para aqueles que ignoram os avisos divinos. Portanto, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo não é apenas simbólico, mas um lembrete direto da fragilidade da vida e da urgência de reconciliação com Deus diante do avanço irreversível dos acontecimentos apocalípticos. O impacto da fome e da escassez representados pelo Cavaleiro do Cavalo Amarelo do Apocalipse é um dos aspectos mais sombrios e impactantes dessa figura apocalíptica.
Na narrativa bíblica, a fome é um dos juízos divinos que acompanham a chegada desse cavaleiro, simbolizando não apenas a privação material, mas também a escassez espiritual e moral que assolam a humanidade. A representação do cavaleiro como portador da fome revela a natureza implacável e inevitável desses juízos, ressaltando a importância da preparação espiritual diante dos eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse. Nesse contexto, a fome e a escassez associadas ao cavaleiro do cavalo amarelo servem como lembrete da fragilidade humana e da necessidade de buscar refúgio na fé e na redenção divina. Uma das interpretações mais intrigantes sobre o cavaleiro do cavalo amarelo do Apocalipse está relacionada à sua conexão com a peste e doenças. De acordo com algumas correntes de estudo bíblico, a presença desse cavaleiro simboliza não apenas a fome espiritual e material, mas também a disseminação de enfermidades e epidemias. Nesse contexto, a figura do cavaleiro do cavalo amarelo é associada à propagação de doenças mortais que assolam a humanidade durante os eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse. A representação das pestes e doenças como um dos juízos divinos trazidos por esse cavaleiro ressalta a fragilidade da existência humana e a necessidade de buscar proteção espiritual diante das calamidades iminentes. A conexão entre o cavaleiro do cavalo amarelo e as enfermidades serve como um lembrete da transitoriedade da vida terrena e da importância de cultivar uma relação sólida com o divino para enfrentar os desafios futuros com fé e esperança. O quarto cavaleiro do Apocalipse, representado pela cor pálida e conhecido como a morte, é uma figura aterradora que traz consigo a inevitabilidade do fim. Sua chegada simboliza não apenas a morte física, mas também a condenação espiritual daqueles que rejeitaram a redenção divina. Ao cavalgar seu cavalo pálido, esse cavaleiro ceifa vidas e instaura o juízo final sobre a humanidade, lembrando a todos da transitoriedade da vida terrena e da necessidade de preparação espiritual para uma vida eterna. A representação da morte como um dos cavaleiros apocalípticos destaca a universalidade desse destino derradeiro e convida os fiéis a refletirem sobre o significado da vida e da eternidade diante dos eventos descritos no livro de Apocalipse. A presença do cavaleiro montado sobre o cavalo amarelo carrega consigo uma simbologia que vai além do terror visível. Ela mergulha nas camadas mais profundas da revelação espiritual. A cor amarela por si só já evoca um contraste perturbador enquanto pode remeter à luz, ao ouro e à glória divina. Ela também é historicamente associada à decadência, à doença e à morte. Não é por acaso que esse cavaleiro é identificado pelo nome mais temido de todos. A morte, a escolha dessa tonalidade parece gritar uma verdade incômoda: nem tudo o que brilha vem do céu. A aparência pálida do cavalo, em tons amarelados doentios, sugere um presságio sombrio, como se a própria vida estivesse sendo drenada da terra. Essa tonalidade torna-se então um disfarce cruel, uma ilusão de luz que esconde o vazio absoluto. Ao invés de trazer cura, ele anuncia colapso. Ao invés de brilhar como revelação, seu brilho é engano. Sua aproximação é silenciosa, mas devastadora, e ao seu lado vem o inferno, não como figura metafórica, mas como presença real, cumprindo o ciclo da destruição completa. O amarelo, portanto, não apenas ilustra o cavaleiro, ele o define. É a cor da máscara que esconde a morte e revela o juízo. É o sinal que separa o enganado do que discerne. E nessa revelação simbólica somos convidados a entender que o Apocalipse não esconde monstros grotescos, ele revela os horrores disfarçados de beleza. Uma das interpretações mais fascinantes sobre o cavaleiro do cavalo amarelo do Apocalipse está relacionada ao seu papel como executor dos julgamentos divinos. Conforme descrito na Bíblia Sagrada,
Esse cavaleiro é enviado por Deus para trazer justiça e punição aos que se desviaram do caminho da retidão. Sua presença simboliza a manifestação da ira divina e a necessidade de acerto de contas com as transgressões cometidas pela humanidade. Ao cavalgar seu cavalo amarelo, o cavaleiro personifica a autoridade e o poder de Deus sobre a criação, lembrando a todos da soberania do Criador e da importância de viver em conformidade com seus preceitos. Nesse contexto, a figura do cavaleiro do cavalo amarelo não apenas representa um juiz implacável, mas também um lembrete da responsabilidade moral e espiritual que cada indivíduo carrega perante o divino. Sua atuação como executor dos julgamentos divinos destaca a seriedade dos eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse e convida os fiéis a refletirem sobre suas próprias escolhas e conduta diante da iminência do juízo final. Ao explorar as interpretações históricas sobre o cavaleiro do cavalo amarelo do Apocalipse, deparamo-nos com uma rica tradição de exegese e análise teológica ao longo dos séculos. Diversos estudiosos e teólogos têm se dedicado a decifrar os simbolismos e significados por trás dessa figura enigmática, buscando compreender seu papel no contexto escatológico da Bíblia Sagrada. Desde os primeiros padres da Igreja até os estudiosos contemporâneos, as interpretações sobre o cavaleiro do cavalo amarelo variam amplamente, refletindo diferentes correntes de pensamento e abordagens hermenêuticas. Alguns enxergam nesse cavaleiro um mensageiro divino enviado para purificar a terra, enquanto outros o veem como um arauto da destruição e do caos. As interpretações históricas sobre o cavaleiro do cavalo amarelo revelam não apenas a complexidade desse símbolo apocalíptico, mas também as múltiplas camadas de significado que permeiam a narrativa bíblica. Ao mergulharmos nas interpretações do passado, somos convidados a refletir sobre a continuidade e relevância dessas reflexões para nossa compreensão contemporânea dos eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse. Para concluir nossa análise sobre o mistério do cavaleiro do cavalo amarelo do Apocalipse, é fundamental explorar o significado profético dessa figura e as possíveis interpretações futuras de sua chegada. Segundo diversas correntes teológicas e escatológicas, o cavaleiro do cavalo amarelo representa não apenas um juízo divino iminente, mas também um sinal dos tempos e uma advertência sobre os eventos finais da história humana. Sua presença simboliza a proximidade do juízo final e a necessidade premente de arrependimento e reconciliação com Deus. Além disso, algumas interpretações apontam para uma conexão entre o cavaleiro do cavalo amarelo e eventos contemporâneos, sugerindo que sua chegada pode estar relacionada a acontecimentos globais que precedem a consumação dos tempos. Nesse sentido, a figura enigmática do cavaleiro do cavalo amarelo continua a desafiar estudiosos e fiéis, convidando-os a refletir sobre o significado da fé, da redenção e da esperança em meio às tribulações do mundo. Ao considerar as possíveis interpretações futuras desse símbolo apocalíptico, somos lembrados da urgência de vigiar, orar e permanecer firmes na fé diante dos desafios espirituais e das incertezas do porvir. Se você ficou intrigado com essa história, lembre-se de se inscrever no canal Jornadas Sagradas para mais conteúdos bíblicos. Espero que tenham gostado de desvendar esse mistério conosco. Deixe nos comentários suas teorias sobre o significado do cavaleiro do cavalo amarelo. Até o próximo vídeo.